Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, noite dessa quarta-feira, da 10 de junho, estamos aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. Hoje, se não fosse o distanciamento social, seria culto na nossa congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo. Mas, em nome de Jesus, brevemente, estaremos reunidos novamente para cultuar ao Senhor juntos. Quero trazer uma palavra hoje que está no livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao 16. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus tinha levantado Moisés lá no deserto, quando cuidava das ovelhas do seu sogro, chamou ele no meio da sarça ardente, que queimava, mas não se consumia, e disse que ele iria tirar aquele povo do Egito, como Deus tinha falado a Abraão, que seus descendentes ficariam 400 anos escravos, mas depois o Senhor tiraria dali como um forte. E Moisés, a princípio, teve uma dificuldade, porque ele tinha problema de fala, mas Deus disse a ele que Arão ia ajudá-lo. Moisés aceita o encargo, encontra com Arão, vão diante de Faraó, há muitas dificuldades, o povo é escravizado mais ainda, mas após a 10ª praga, como nós conhecemos a história, o povo então é libertado, pode ir ao deserto. Faraó depois se arrepende, mas Deus livra o povo de forma tremenda, fazendo com que eles atravessassem o Mar Vermelho a pé enxuto, e os exércitos de Faraó vão entrar no Mar Vermelho, tiveram os seus carros, as suas rodas presas, muita dificuldade, e acabaram morrendo. E aí começa a jornada no deserto. E nessa jornada no deserto, muitas situações aconteceram, e uma delas foi essa. Um povo chamado Amalequitas, um daqueles povos cananeus, vem e resolve lutar contra Israel. Temos falado muitas vezes aqui, meu amado irmão, ao pregar a palavra de Deus nessas reflexões que temos feito para abençoar a tua vida, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes perdemos tempo lutando contra seres humanos, mas a nossa luta é contra os principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Então, situações vão acontecer na nossa vida, seja no nosso local de trabalho, seja alguns, no caso, no local onde estudam, às vezes dentro da sua vizinhança ou da sua própria família, que pessoas vão se colocar contrárias a você, vão lutar contra você. Mas a Bíblia não manda a gente lutar contra essas pessoas, porque a batalha é espiritual. E a batalha espiritual ela só se vence com uma arma principal, que é a oração. Quando Paulo tem a sua revelação
de Deus em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Ele fala ali da espada do Espírito, da couraça da justiça, capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho da paz. Mas no final ele coloca tudo isto, toda aquela armadura, todo aquele preparo para a batalha, debaixo da oração, orando em todo o tempo. Então aquele povo veio, Amaleque veio. E ali era uma situação difícil, mas você imagina, você já estando no lugar que é seu, a sua cidade, né? Vamos dizer que já tivesse ganho ali na Terra Prometida as batalhas, tivesse se estabelecido, colocado as suas cidades. Então, um daqueles povos resolve vir contrário. Você já está todo estabilizado, todo tranquilo e vem. Mas aqui não, já estava no deserto. Não tinha nem lugar para morar no deserto. Eu tinha que caminhar no deserto até chegar à Terra Prometida. Mas, meu amado irmão, Satanás ele vai lutar contra a gente em todo momento. Ele vai querer exatamente nos pegar no momento a gente pode estar menos preparado. E aí eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão. O crente tem que estar sempre buscando a Deus. Porque você não sabe a hora que as coisas vão acontecer. Então o crente tem que viver uma vida de oração, tem que viver uma vida de leitura da palavra de Deus, tem que viver uma vida de comunhão, tem que viver uma vida verdadeiramente o mais próximo possível daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Somos seres humanos, vamos errar, vamos pecar, talvez vamos ter pensamentos ruins, vamos ter atitudes até ruins, mas temos que sempre de misericórdia e sempre estar em oração. Às vezes eu falo na igreja de Caxias, as pessoas não entenderam muito bem quando eu disse, talvez alguns até hoje não tenham entendido muito bem, mas alguns eu acho que já entenderam. Então eu acho que deveria fazer oração preventiva. Como assim, pastor? Senhor, se eu vier passar por uma situação assim, assim, assim na minha vida, como a gente ora na vida de outros homens de Deus aqui, na Bíblia Sagrada e outras situações que passaram, eu esteja pronto, me ajude a estar pronto nesse momento difícil. Por exemplo, eu poderia orar aqui preventivamente, se os amalequitas vier me atacar, que eu possa estar pronto. Pronto para lutar com as armas espirituais que o Senhor me concedeu. Então veja o que aconteceu aqui. Maleque veio pelejar contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Maleque. Mas amanhã eu estarei no cubo do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então, qual era o normal para uma batalha? Vamos lá batalhar. Vamos para frente de batalha. Vamos pegar os melhores guerreiros, os que sabem lidar melhor com a lança, com a espada, com as armas de guerra, e vamos para cima do Amaleque para destruir o Amaleque. E vamos ali. Mas Moisés sabia que só isso não adiantava, porque a luta é espiritual. Então ele disse, chamou Josué, e aqui tem uma simbologia muito importante. Quem foi o sucessor de Moisés? Foi Josué. Certa vez eu estudei uma lição na escola dominical, nós estudamos, ainda jovem, lição da CPAD, não me lembro que ano foi, e que vinha, cada lição naquele trimestre era um personagem da Bíblia Sagrada, ali do Antigo Testamento, enfim. E uma das lições foi sobre Josué. E a lição dizia, qual seria Josué? É um texto, não me lembro bem agora para dizer os nomes, poderia até ter procurado para trazer antes, mas até uma outra pregação a gente até fala. E diz o seguinte, que ele não se apartava do meio da tenda. Ele era um auxiliar de Moisés, mas ele estava sempre buscando a Deus. Josué apareceu algumas vezes, em alguns detalhes ali. Por exemplo, ele foi um dos espíritos que foi na Terra Prometida e voltou e disse que a terra era boa, juntamente com Caleb. Houve um outro momento em que, por conselho lá do sogro Moisés separou homens, 70 homens, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e alguém foi falar lá com ele, olha, tem 2 lá que não vieram aqui, que estão profetizando no meio do arraial, e o Josué foi falar com Moisés, mas ele falou que queria que o povo todo profetizasse. E alguns episódios ali Josué apareceu, mas o primeiro, nos parece, foi aqui. Por que emblemático, pastor? Porque Moisés levou o povo
durante ali a caminhada no deserto, mas ele não entrou na Terra Prometida. E na Terra Prometida é que vieram as batalhas, Jericó, Ai, e por aí diante, e as vitórias, e Josué tinha que estar preparado. Quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, um pouco fora do assunto aqui, que é mais oração nesta noite, mas pegando um texto da Bíblia, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não acredito que as coisas aconteçam na nossa vida por um acaso. Uma experiência hoje que você passa, você não consegue entender bem por que eu estou passando por essa experiência. Por que essa situação está aparecendo na minha vida agora? Lá na frente, você vai entender por que isso aconteceu. Deus está te preparando por uma coisa maior, por uma coisa que vai acontecer, para algo que você vai precisar estar preparado. Josué ia ser o homem que estaria à frente de todo Israel na batalha, sairia à frente, lutaria, e aqui no deserto, ainda muito longe de ser o líder no lugar de Moisés, apenas um pequeno auxiliar de Moisés, ele é chamado por Moisés e disse: junta o povo e saia peleja contra Amaleque. E Josué obedeceu, ele era um homem obediente, fez o que Moisés falou. E Moisés disse: eu vou subir um monte. E fez Josué como Moisés lhe disse, versículo 10, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Outra lição importante: Moisés era o líder, mas o líder sempre precisa de ajuda. Amado irmão, eu digo uma coisa para você, como pastor, tenha certeza disso. Diariamente eu oro por você, que é a ovelha ao qual Deus me deu a responsabilidade de pastorear. Eu tenho orado por vocês. E quando eu estou falando isso, não é para dizer, o pastor está dizendo que eu não, estou dizendo para você que eu não acho acho uma obrigação como líder fazer isto. Acho que verdadeiramente Deus quer que todos façamos isso. Aqueles que estão liderando. Mas é só a oração do pastor que funciona? Não, certamente, meu amado irmão, você também está orando por mim. Uns orando pelos outros. E nós juntos vamos vencer a cada uma da batalha que aparecer diante de nós. As batalhas vão se suceder até que chegamos e na presença do Senhor e nossa vida terminar nesta terra. As batalhas serão diárias, serão constantes. Os problemas serão diversos, mas uns orando pelos outros. Moisés não subiu sozinho, ele subiu com Arão e Ur. Um estava na frente de batalha, que era Josué, e outros homens de Deus ali, outros guerreiros. Moisés, Arão e Ur estavam no cume do outeiro para interceder por aqueles que estão na frente de batalha. Uns estão na frente de batalha. Hoje, por exemplo, pastor, e hoje como devemos orar? Sim, meu amado irmão, olha só, tem muito motivo para hoje. Temos aí uma situação chamada Covid-19 e tem muita gente na frente de batalha contra a Covid. Isso falando materialmente falando. Médicos, enfermeiros, tantos outros que estão trabalhando nos hospitais, arriscando a sua vida. Temos aí os políticos, temos que orar, estão batendo meio cabeça, cada um fala uma coisa, mas nossa obrigação é orar por todos eles, para que se achem, tomem as decisões corretas. Então, muito motivo para orar. Há muitos motivos para nós estarmos intercedendo. A batalha está aí. A batalha não vai cessar. Ela vai continuar. Pastor, acabar o Covid, tudo aliviado. Não, tu vai pensar que acaba esse problema, meu amado irmão? Outros problemas virão, e não necessariamente uma pandemia, uma enfermidade. Outras situações acontecerão. O Brasil vai ter uma batalha econômica, retomada de crescimento, e é necessário oração. Enfim, mas subiu lá o Arão e o Moisés e o... Olha o que aconteceu, meu amado, no versículo 11. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Isso acontece na nossa vida. Não é o caso de Moisés, especificamente. Ele foi ali orar. Nós vamos entender depois a dificuldade porque ele abaixava a mão. Mas enquanto estamos orando, e temos que orar cotidianamente, temos que orar sempre, a vitória virá.
Ela pode demorar um pouco, mas ela vai chegar. Mas quando, por algum motivo, seja ele qual for, a gente deixa de orar, estou desanimado, não estou acreditando mais, as coisas não estão acontecendo, eu queria que fosse assim, não está acontecendo, eu acho que nunca, não, Deus não está me ouvindo, ou qualquer outra coisa que a gente achar, aí, meu amado irmão, quem vai prevalecer é Amaleque, porque Amaleque não vai deixar de batalhar. O diabo ele não descansa, o diabo está sempre lutando. Vê lá as tentações de Jesus, que está lá em Lucas 4 e Mateus 4, tentações específicas de Jesus, foi tentado no ministério todo. E ali acho que em Lucas, no finalzinho, lá no último versículo, dizia, deixou-lhe por um tempo. Satanás está sempre lutando. E a gente tem que orar. A Bíblia diz, sujeitava a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Mas eu preciso estar nessa batalha. E o que aconteceu? Por quê? As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomavam uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Havia uma dificuldade. É difícil, meu amado irmão. A única pessoa que eu conheci, francamente, me conheci mesmo, lidei com ele em oração, que levantava as mãos na hora da oração e ficava com a mão levantada durante 40 minutos, era o falecido Pedro Manuel de Souza. Eu só levantava um pouco as mãos, e não é o caso aqui, a oração necessariamente aqui foi assim, mas a tua oração em casa não precisa ser com a mão levantada. A sua oração em casa pode ser sentado, ajoelhado, até deitado, se for o caso, porque Ezequias orou deitado, Deus abençoou. O problema é você orar. Você não pode deixar de orar. Pastor, não estou podendo ir na igreja. A igreja somos nós. Não podemos estar reunidos dentro de quatro paredes. Os membros da igreja local, você ora na sua casa, eu oro na minha, o outro ora na dele, e Deus vai abençoando, e Deus vai operando seu milagre. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava lá na frente de batalha, não, estava intercedendo por Josué e os exércitos de Israel. O que você está fazendo na sua casa? Você está intercedendo por aquele que está doente, para aquele que está desanimado, para aquele que está com problema. Você está orando, erguendo as suas mãos, erguendo a sua voz a Deus, para que Deus opere as suas maravilhas na vida daqueles que precisam. Aí o que eles fizeram? Então não tem jeito não. Já que tem uma dificuldade, vamos deixar para lá. Não. Botaram uma pedra, botaram Moisés sentado, Arão segurava de um lado e o do outro. É assim, meu amado irmão. Uns orando pelos outros, uns ajudando os outros a orar, uns intercedendo pelos outros. Eu estou passando por problema hoje, você ora por mim. Amanhã você está passando por problema, eu oro por você. E talvez não só eu ore. Eu vou falar uma coisa que eu já disse aqui na igreja, vá na igreja várias vezes, sobre a intercessão. Digamos que nós tivemos reunido na igreja 10 pessoas e vamos orar. Agora chegou a hora de orar. Se cada pessoa se preocupar somente em orar por si próprio, seu problema, nós vamos ter uma pessoa orando pelo aquele problema. Ou seja, eu pelo meu, o outro pelo outro, o outro até chegar aos 10. Mas se por um acaso eu esquecer do meu problema e orar pelos outros 9, a dificuldade dos outros 9, e cada um dos outros 9 fizer assim, nós teremos 9 pessoas orando pelo problema. Então eu acredito que seja uma certa vantagem. Pastor, eu vou esquecer o meu problema só orar pelos outros? Ali, meu amado irmão, Moisés não se preocupou com seus problemas. Tentar arrumar uma solução. Botaram ele sentado, Arão e Hur ergueram suas mãos, mas a sua intercessão era por Josué. A sua intercessão era pelos guerreiros que estavam à frente da batalha, para que a vitória viesse. Não só para Josué, não só para aqueles guerreiros, mas para Israel. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vitória veio. O versículo seguinte diz, e assim Josué desfez Amaleque, ele orou até que o sol se pôs, né? Assim Josué desfez Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Aí Deus disse a Moisés, olha, escreve num livro, eu vou destruir Amaleque totalmente. E quando chegou lá na frente, quando o povo pede um rei, e Saul é escolhido, foi dada essa oportunidade a Saul de destruir Amaleque, mas ele não quis. Ele salvou Agag, rei de Amalequita, salvou ovelhas, e por isso ele foi rejeitado. Um dos motivos que ele foi rejeitado como rei, que ele não obedeceu
um mandato do Senhor aqui. A nossa batalha é espiritual, meu amado irmão. Cotidianamente. Nós temos que batalhar contra todas as artimanhas do inimigo. Tudo que ele vem contrário. Contra as heresias, contra os falsos ensinamentos. Ah, não, mas ali pode ser, olha só, o sujeito é bonzinho. Não, meu, a palavra que está sendo falada, o hino que está sendo cantado, está contrário à Bíblia Sagrada. Eu não posso aceitar isso. Então eu tenho que orar e pedir a misericórdia de Deus. A batalha é grande. A batalha contra a doença, a batalha contra o problema, a batalha contra a dificuldade familiar é vencida somente pela oração. O povo estava no deserto. Difícil a situação, complicada a situação. Como ali se defender? Se Moisés não sobe ao monte, talvez aquele povo certamente não venceria a batalha, porque quando Moisés levantou a mão, o povo prevalecia, quando ele abaixava, não prevalecia. Mas ali ele foi orar, ali ele foi interceder, ali ele foi clamar a Deus. Ore. Às vezes Deus pode colocar no teu coração, em qualquer momento do dia ou da madrugada, que alguém está precisando de uma oração sua. E se Deus colocar, acorde. Se você acordar, ore, clame, peça, interceda. Ah, pastor, mas eu não sei. Não importa que você não sabe. Ore. Esta é a função do crente. E Moisés edificou ali um altar. E chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira era um símbolo para os lugares. Até hoje, né? Nós temos a bandeira brasileira. Israel tem uma bandeira que é a estrela de Davi. É um sinal daquele povo, da história daquele povo. Mas mais do que qualquer sinal físico que possa ter, ele disse ali, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que está ao meu lado. O Senhor é que vai me guardar na minha jornada. O Senhor é a qual eu oro, intercedo, peço, e Ele, pela sua misericórdia, me ajuda. O Senhor é a minha e a tua bandeira. Ele está pronto para abençoar as nossas vidas. Eu vou orar por você nesta noite. Obrigado, Pai Eterno, por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Assim como o Senhor foi com Moisés, com Arão, com Ur na intercessão, e com Josué, com o soldado na batalha contra os amalequitas, o Senhor também é conosco. Senhor Deus, uns estão na batalha, reída diante de um problema, de uma doença, de uma dificuldade, até mesmo de uma depressão, de um problema, mas nós, outros, estamos em intercessão, em oração, em clamor, e a vitória virá, Senhor. Agora a vitória será de todo o teu povo, Senhor. A vitória não foi de Josué, nem de soldado, nem de Moisés, nem de Arão, nem de Ur, mas a vitória foi do povo de Deus. E assim, muitas outras situações isto aconteceu, Pai. Nós precisamos estar em oração. Ajuda o teu povo a buscar, Senhor, mesmo no momento difícil. Eu sei que muitas vezes, Senhor Deus, bate o desânimo, bate a dificuldade ali com Moisés, por sua mão ser pesada, baixava. Mas, Senhor Deus, um ajudando os outros, um intercedendo pelos outros, um segurando as mãos dos outros, a vitória virá em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Somos fracos, somos falhos, mas o Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, perdoa nossos pecados, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.